Olá, galera, tudo beleza? Nós fizemos a música Jingle Bells para vocês. Para quem tem o material aí, você está observando que nós fizemos, deixamos a partitura, ao mesmo tempo que facilitamos com a cifra melódica, né? A cifra melódica, no caso, o nome das notinhas. Em cima das notinhas nós temos as figuras de notas, né? As figuras elas vão dar a ideia do tempo que vocês vão passar em cada nota, então tudo está bem explicado. Nós temos também as cores das notas, as cores, quando tiver preto, é a terceira oitava. Quando tiver vermelhinho, é a quarta oitava. No caso, para o teclado, para piano seria quarta oitava do sol, no caso, na primeira nota, e quinta oitava do mi. Mas para teclado seria, no caso, o sol 3, com o dedo 1, e o mi com o dedo 5. Esse mi já vai partir para a quarta oitava, né? Então eu tenho terceira e quarta oitava, tá bom? Lá no final da apostila vocês vão ter um glossário explicando tudo isso que eu estou falando agora. Então, cores vermelhas, quarta oitavas, quarta oitava. Cores pretas, terceira oitava. Colocamos o número dos dedos para facilitar a vida de vocês. Agora o que a gente tem que prestar bem atenção é o tempo de cada figura. Então, se eu tenho essa figurinha fechada com a hastezinha, eu tenho uma semínima, que é um tempo. Exemplo, eu tenho um tempo de sol, um tempo de mi, um tempo de ré, um tempo de dó. Está dividido em compassos, né, em retângulozinhos, ou quadradozinhos, ou casinhas. Então eu tenho sol, mi, ré, dó, sol. Então eu peguei o dedo 1 aqui, fui com o dedo 5 no mi e fiz cada notinha dentro do seu tempo. Certo? Então eu tenho esse sol, eu tenho já uma figura aberta, que é uma mínima, que são 2 tempos, e tem um pontinho que espera um pouquinho mais. No caso, 2 tempos, o pontinho à direita, ele tem a metade do valor. Então, seria um sol de 3 tempos. 2, 3. A ideia vai ser essa, tá bom? Onde eu tenho figuras que tem uma asinha, que a gente chama de colchete, como se fosse um trenzinho, você toca um pouquinho mais rápido, né? Seria como se fosse 2 notas numa pulsação, né? Tá, tá. Bacana? Então, é como tem aí o sol, sol, né? Então eu tenho 3 sóis. Tenho 2 sol mais um sol lá na frente. Certo? Então, ó. E assim sucessivamente. No lá, na figura do lá, eu tenho uma bolinha. Essa bolinha lá embaixo está explicando que é uma semibreve. Essa semibreve significa, nesse contexto, que ela tem 4 tempos. Então, espera um pouquinho mais. Estende um pouquinho mais. Vou fazer a primeira frase, certo? Ó. Parei no lá. Vou para a segunda frase. Continuo com o dedo 1 no lá. Aí eu falo, ó. Por que eu parei um pouquinho no si? Porque o si tem a bolinha, né? Que é a semibreve. 4 tempos. Espera um pouquinho mais. Aí eu tenho, depois do si. Aí eu tenho o sol 4. Então eu tenho aí a primeira e segunda frase dessa apostila que eu entreguei para vocês, tá bom? Aí eu vou agora para a terceira frase, que é quase a mesma coisa da primeira, se não for a mesma coisa. Só não é a mesma coisa porque na terceira frase eu não faço só sol, eu faço só o sol uma vez só. Sol. Uma figura de semínima, que é um tempo. Aí, ó. Continuo no lá, eu estou na quarta frase. Aí agora eu tenho sol, 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 sol. Bacana? Então, quando eu tenho essas figuras que parecem um taquinho de golfe, que é uma semínima, eu faço na pulsação normal. Tá, 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 tá. Bacana? Vamos continuar. A gente está fazendo a volta de reconhecimento, depois a gente toca a música completa. Então eu tenho sol, 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 sol 4 vezes, aí eu vou para a quinta frase. Eu tenho sol, 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 lá, sol, fá, ré, dó. O dó eu espero um pouquinho, por quê?
bolinha, semibreve, 4 tempos. Nesse contexto, 4 tempos. Eu vou agora para o refrão. O refrão eu faço o quê? Mi, mi, mi. Observa que o terceiro mi ele é aberto. Então ele tem uma haste, ele é aberto, é uma chama-se de mínima, 2 tempos. Eu tenho 2 mis de um tempo e o terceiro mi de 2 tempos. Ó. Eu chamo isso de posição de dó. Para vocês que não têm ainda os nossos cursos online gravados, só é você mandar para o tio Léo, eu quero que eu envie para você sobre essa questão dos setores, né, das formas, que a gente chama de famílias. Família do dó. Por que eu chamo família do dó? O polegar na mão direita, ele me dá essa ideia de qual região que eu estou. Então eu coloco aqui posição de dó, porque eu começo o dó aqui, ó. Eu faço mi, 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 segurei. Mi, 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 ó. Vê que o último mi bolinha, tá vendo? Outra coisa, eu fiz uma coisa que eu fiz por minha conta aqui, mas no final dessa frase tem um dó com uma figura semínima com pontinho, eu espero um pouquinho, e tem um ré com uma figurazinha interessante com uma haste, que eu chamo asinha. É mais rápido então, vai fazer mi, sol, dó, ré, mi. O ré foi mais rápido, ó. Certo? Porque tem essa asinha. Quando tem essa asinha, corre um pouquinho mais. A gente chama de meio tempo nessa ideia, né? Mas esse aí também nós temos uma videoaula explicando isso bem detalhadamente e simplificado, viu? A nossa forma de ensinar é simplificado, ou seja, você vai entender porque é uma linguagem nossa mesmo, assim. Claro que a gente tem que falar linguagem musical, mas tem coisas que a gente fala de uma forma mais assim espontânea, né? Uma coisa mais que você escuta no dia a dia, entendeu? Então vou repetir, eu tenho no refrão mi, 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 segura um pouquinho, mi, 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 sol, dó, ré, mi. Porque eu esperei o dó, porque tem um pontinho. Ré, mi, mais rápido, ré, porque tem essa asinha. Aí eu vou agora para o fá. Fá, 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 fá. Eu tenho um fá que é mais rápido, tá vendo? Porque esse fá ele vai se juntar com o fá da uma, duas, três, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, da sétima frase. Então ele vai fazer fá, 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 mi, 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 mi. Tá vendo que eu tenho mi, mi, mi? Tenho mi, mi com uma cocheia, duas cocheiazinhas, que é o carrosselzinho. Vou voltar lá, ó. Beleza? Fá, 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 mi, 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 ré, ré, mi, ré, sol. Tudo na quarta oitava. Por quê? Tá vermelhinho. Estando vermelhinha na quarta oitava. Qualquer dúvida a mais que você tiver, entre em contato conosco, a gente vai colocar o número aí do WhatsApp e a gente tira essa dúvida com você. A gente faz uma aula experimental, online, ao vivo, e o tio Léo tira todas as dúvidas, tá bom? Eu tô passando assim para simplificar ao máximo. E quando você tem essas dúvidas, você pode tirar essa dúvida conosco, tá bom? Você não vai pagar nada por essa aula. Então eu vou voltar lá. Então, fá, 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 mi, mi, aí, mi, mi, ré, ré, mi, ré, sol. Eu vou voltar pro mi, mi, que também é um refrão. Vou repetir o mi, mi, lá embaixo. Mi, 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 sol, dó, ré, mi. Tá vendo que eu repeti a mesma coisa? Do compasso 22. Observe que na partitura tem uns númerozinhos no início, 22, 21, 10. Chama isso de compasso. É como se eu estivesse marcando em que frase eu estou. E cada quadradinho desse, ou cada compasso desse, ou cada casinha dessa, você conta como se fosse um tablete de um chocolate, né? Tablete 22, tablete 23, 24, 25, 26, etc. Então, essas duas frases que a gente acabou de fazer, elas estão a partir do compasso 22. Aí agora eu vou para o 29. Aí o 29 termina. Fá, 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 mi, sol, 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 fá, ré, ré, dó. Vou repetir que eu errei. Vamos de novo. Fá, 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 mi, sol, sol, fá, ré, dó.
E o dó eu espero um pouquinho porque ele termina, né? Ele tem uma semibreve que é essa bolinha, tá bom? Vou repetir, qualquer dúvida, entre em contato com o tio Léo. Eu fiz uma explicação assim, explanei assim, uma coisa mais rápida, mas pelo que eu estou fazendo aqui dá para você tocar sem problema, que está bem especificado, tá bom?